Olá! Hoje, a convite do Instituto Luiza Pinho Sartori, eu tenho o prazer de apresentar a mini palestra Estudo de um Caso Perdido, o Falcão de Maurício e a Biologia da Conservação. O falcão de Maurício era uma espécie endêmica da ilha de Maurício, ali no Oceano Índico, a leste de Madagascar, né? E era uma espécie que rapidamente começou a declinar, especialmente a partir do início do século XX. Uma das causas desse declínio dessa espécie foi o desmatamento da maior parte de Maurício para a agricultura, para culturas de cana-de-açúcar, principalmente, e outras. E é um bicho florestal, perdeu muito habitat. E, além disso, houve também envenenamento por pesticidas, especialmente DDT, que foi usado em grande quantidade em Maurício até o início da década de 70. Em aves de rapina, esses pesticidas têm o efeito de produzir ovos com casca mole, que se tornam inviáveis. E o falcão de Maurício ainda era caçado pelos locais em represália à suposta predação sobre galinhas. E havia ainda outros problemas, havia uma série de problemas. Outro problema foi também a predação dos seus ovos por predadores exóticos introduzidos. Então, em Maurício, houve várias espécies exóticas introduzidas, como o mangusto e o macaco do sudeste da Ásia, macaca fascicularis. O falcão de Maurício nidificava em penhascos, mas isso não era proteção suficiente contra esses animais, que tanto o mangusto como o macaco são hábeis escaladores, e eles destruíam os ovos do falcão de Maurício e predavam, então, seu ninho e causavam também sérios prejuízos. E, bom, a população do falcão era estimada em por volta de 700 indivíduos no século XX, mas, ao longo das décadas seguintes, com os pesticidas e tudo mais, o declínio foi se acentuando, né, e se tornou desesperador. Por volta de 1960, restavam apenas 50 indivíduos dessa espécie na face da Terra. Lembra, é uma espécie endêmica, então só havia nessa ilha. Mesmo com o banimento dos pesticidas a partir do início da década de 70, a população continuava descendo com todos os problemas e a situação que já era grave nos anos 60 iria se tornar muito pior. Em 1973, um censo do ICBP, International Council for Bird Preservation, encontrou apenas 7 indivíduos do falcão de Maurício na natureza. Nessa época, o falcão de Maurício tornou-se objeto de uma romaria de birdwatchers, observadores de aves, que eram atraídos para Maurício por pacotes turísticos, cuja mensagem era mais ou menos assim: falcão de Maurício, venha ver a ave mais rara do planeta Terra antes que se extinga. Isso, então, levou essa imensa atenção por birdwatchers, esse fluxo que vocês podem ver no fundo do slide, isso pode ter atrapalhado ainda mais a reprodução do bicho. Bom, nessa altura, o ICBP, então, estava tentando fazer um projeto de conservação e eles tentaram fazer reprodução em cativeiro, mas não deu certo. Os bichos não reproduziam em cativeiro nem que a vaca tossisse. Em 1974, então, restavam apenas 6 indivíduos do falcão de Maurício na face da Terra. Um casal sem reproduzir em cativeiro e 4 indivíduos na natureza. Um casal reprodutivo, cujas proles nunca vingavam, e 2 solteiros. Nessa época, como a situação da espécie estava bastante tranquila, o furacão Gervais arrasou o arquipélago de Maurício. Um dos maiores furacões que já existiu, arrasou o arquipélago de Maurício. Aqui vocês têm uma imagem de satélite de Madagascar e vocês veem aí quase em cima do olho do furacão, ou embaixo do olho do furacão, vocês têm a Ilha de Reunião e à direita ou a leste do olho do furacão vocês têm a Ilha de Maurício, o único lugar do falcão. Bom, o falcão sobreviveu a Gervais, mas a situação deu sorte, sobreviveu a Gervais, mas a situação continuava desesperadora.
Nessa época, Norman Myers, um dos grandes nomes da biologia da conservação, escreveu um parecer a respeito do falcão de Maurício. Vocês podem não ter ouvido de Norman Myers, mas certamente vocês ouviram falar das ideias dele. Norman Myers foi o primeiro autor de um artigo muito famoso em biologia da conservação, que é o de Biodiversity Hotspots, hotspots da biodiversidade. É um grande nome da biologia da conservação. E ele escreveu numa revista científica dizendo que era um absurdo que o ICBP tivesse ainda tentando salvar o falcão de Maurício, que era uma espécie que tão obviamente não tinha nenhuma chance de ser salva, e havia tantas outras espécies na natureza que tinham ainda a chance de ser salvas, a chance real de ser salvas, e por que o CBP estava enterrando tanto dos valiosos e escassos recursos da conservação naquela espécie que, obviamente, não tinha chance nenhuma. Então, o ICBP acatou o parecer de Norman Myers e, em 1979, um funcionário do ICBP foi, então, enviado para encerrar o projeto, fazer os relatórios finais, fechar as contas e encerrar o projeto de conservação do falcão. Vocês querem que eu continue com essa história? Vocês têm certeza que vocês querem que eu continue com essa história? Essa é uma história muito triste. Vocês não querem desistir? Não? Tá bom. O cara que foi enviado para encerrar o projeto de conservação do falcão de Maurício era um cara do país de Gales chamado Carl Jones. E o Carl Jones era um cara que, desde da sua infância, era apaixonado por aves, e quando adolescente ele enchia o saco dos pais dele, tentando reproduzir aves de rapina na casa deles. E imagina agora o tamanho da ironia que a vida faz com Carl Jones. Ele sempre quis conhecer aquela ave, o falcão de Maurício, que era a ave mais rara do planeta Terra. E agora ele é mandado para lá para fechar o projeto e desistir do bicho. E ele, então, decidiu tentar. E a primeira coisa que ele fez foi tentar ganhar tempo do CBP para tentar fazer ações de conservação para o bicho. Então, ele começou a dizer que não conseguia escrever relatórios, não conseguia fechar as contas, tinha problemas trabalhistas com os empregados, não conseguia vender a sede, eu duvido que tenha colocado qualquer anúncio, e com isso ganhava tempo e ia tentando fazer alguma coisa então pelo bicho. A primeira coisa que ele fez foi levar suplementação alimentar, carne moída no ninho, para aumentar o sucesso reprodutivo do falcão. Então, a ideia era que o único casal remanescente, vocês lembram, iria talvez conseguir ter suas proles com mais sucesso. Mas quando então nasceu a primeira prole de 3 ovos, o Jones pegou esses 3 ovos e removeu do ninho e levou para o laboratório. A finalidade disso era dupla. Primeiro, proteger os ovos da predação. Vocês imaginem se um mangusto chega naquele ninho e preda aqueles ovos. Game over. Acabou a espécie. Não tem mais nenhuma chance. Então, ele precisava a qualquer custo preservar esses ovos. A segunda coisa era induzir uma nova postura. Ele sabia, como ornitólogo, que em aves, muitas vezes, quando elas perdem uma postura, as aves têm novos ovos para substituir aquela postura, porque as fêmeas armazenam esperma do macho na cloaca e fazem, então, uma nova postura quando elas perdem um conjunto de ovos. Então, aí ele levou esses 3 ovos que ele tinha coletado pelo laboratório em 1981, e então nasceram 3 falcopunctatus em cativeiro desses ovos e eram 3 machos. O bicho não dá sorte mesmo, né? Mas ele não ia desistir. E ele pensou como ele poderia fazer para aumentar a reprodução ainda mais. O Jones tinha observado que os ovos de uma prole do falcão de Maurício, de uma ninhada, não eram colocados no mesmo dia. Eram colocados um por dia, em dias consecutivos.
Então, ele utilizou o princípio do ovo da galinha. Uma galinha poedeira põe um ovo por dia durante praticamente todos os dias do ano. Utilizando, então, justamente galinhas, elas foram modificadas por seleção artificial para aumentar essa imensa capacidade de postura. Ninguém acha que isso é natural, porque se um sucesso reprodutivo desses fosse comum de uma ave na natureza, todo mundo estaria coberto, todo o planeta estaria coberto por espessas camadas de galinha. Isso são centenas ou milhares de anos de seleção artificial para gerar isso. O Jones não tinha centenas ou milhares de anos, mas ele utilizou o mesmo princípio de substituição das posturas e, tirando cada ovo à medida que aparecia, ele deixava o ninho sempre vazio e conseguiu induzir, então, a fêmea a colocar até 8 ovos. Está muito longe de uma galinha poedeira, mas, de qualquer forma, a capacidade reprodutiva da ave já foi bastante melhorada e isso era o que interessava a ele. E aí ele deparou com outro problema. Ele levou esses ovos para o laboratório, mas como incubar esses ovos todos? Ele não tinha fêmeas suficientes para isso. Então, o Jones importou fêmeas de falcão europeu, falco tinúnculos, e botou esses falcões europeus como mães de aluguel, incubando ovos de falcão de Maurício no laboratório. E então começaram a nascer os filhotes e outro problema. Os filhotes não reproduziam uns com os outros em cativeiro, vocês lembram disso. Mas o Jones, ele era aquele garoto que justamente tentava reproduzir aves de rapina em casa, né? E ele, então, nessa hora, essa experiência foi útil para ele. Ele nunca conseguiu fazer que os bichos reproduzissem espontaneamente em cativeiro, mas ele desenvolveu pela primeira vez um método para fecundação artificial, para inseminação artificial de falco punctatus em cativeiro. Conseguiu, então, gerar dessa forma a reprodução em cativeiro. Aí, bom, ele pensou, com maior número de bichos, eu posso em algum momento começar a levar os bichos de volta para a natureza, mas ele pensou, provavelmente o sucesso de incubação dessas fêmeas vai ser muito baixo, porque o John sabia que o sucesso de incubação de aves costuma aumentar com a experiência. Aves têm mais sucesso em incubar a ninhada depois da primeira do que a primeira. O sucesso aumenta com a prática. Mas o que ele poderia esperar com aves nascidas em cativeiro sem ter nenhuma experiência de natureza incubando sua primeira ninhada? Provavelmente iria ser um fracasso. Então, ele resolveu aumentar a eficiência da incubação dessas fêmeas e colocou, então, as fêmeas de falcão de Maurício treinando incubar ovos em cativeiro com ovos de falcão europeu. Então, vocês imaginam a maluquice que esse cara tinha feito com o seu laboratório. Numa bancada, falcões europeus como mães de aluguel, incubando ovos de falcão de Maurício para aumentar o potencial de incubação. Na outra bancada, falcões de Maurício, fêmeas, incubando ovos de falcões europeus para ganhar experiência e ter mais sucesso em produzir suas ninhadas, em gerar adultos. E aí, então, com isso, o número de falcões começou a aumentar, né? E ele começou a reintroduzir na natureza. E quando ele começou a reintroduzir os bichos na natureza, ele encontrou outro problema. Ele não conseguia mais fazer a suplementação alimentar. A maior parte desse tempo, ele estava completamente sozinho. Né? E vocês lembram que ele subia até o ninho, levava um suplemento de carne moída, mas agora eram vários ninhos e não dava mais para fazer isso. Ele desenvolveu, então, uma maneira simples e eficiente de alimentar uma quantidade muito maior de bichos, de levar suplemento para eles. Ele pegava um ratinho, um camundongozinho de laboratório, e chegava, então, embaixo de um ninho de falcão de Maurício, acenava para chamar a atenção dos falcões e pegava o camundonguinho e jogava ele para o ar, girando no ar. Saíam os falcões que nem uma bala, pegavam o camundonguinho em pleno ar e estava feita a suplementação alimentar. O Jones soube aproveitar com muita inteligência da biologia do bicho. Não existe nada mais eficiente em pegar um pequeno objeto se deslocando rápido pelo ar do que um falcão. Falcões evoluíram milhões de anos para fazer exatamente isso. E o Jones, então, soube se aproveitar disso. Com isso, as notícias que vinham de Maurício começaram lentamente a mudar. Vocês se lembram das notícias que vinham de Maurício? Falcão de Maurício, venha conhecer
a ave mais rara do planeta Terra antes que se extingua. Agora as notícias diziam: epa, tem um cara lá conseguindo virar esse jogo. Tem um cara conseguindo salvar aquela espécie que todo mundo considerava um caso perdido, que não havia nenhuma esperança. Quando essas notícias começaram a vir, apoios começaram a surgir. Mauritius Wildlife Trust, da própria ilha, que não tinha acreditado no início, começou a apoiar, o Peregrine Fund, o Jersey Wildlife Preservation Fund, da ilha de Jersey, no Canal da Mancha. Vários profissionais, então, quiseram se juntar ao projeto promissor, alguns inclusive como voluntários. Um dos maiores especialistas do mundo de reprodução de aves em cativeiro se ofereceu para trabalhar no projeto. E nessa hora o ICBP tentou reassumir o controle, falou para o Jones: bom garoto, você está fazendo um bom trabalho aí, mas agora a gente vai reassumir o controle, dizer o que tem que fazer, nós temos todas as diretrizes e você vai seguir as nossas políticas. Vocês sabem o que o Jones respondeu ao CBP? Não exatamente nessas palavras, é claro, mas ele mandou uma carta para o CBP cujo teor era mais ou menos assim: não, 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 não. Vocês se lembram para que vocês me mandaram aqui? Vocês me mandaram aqui para fechar o projeto e desistir do bicho. Se alguém salvou o Falcão de Maurício, não foi o CBP. Se alguém salvou o Falcão de Maurício, fui eu. Agora eu vou continuar aqui, eu me demito e vou continuar aqui com os meus restantes apoios. E com isso, o Falcão de Maurício foi lentamente se recuperando, sua população foi aumentando. Em 1985, havia 23 falcões da natureza, mais cativos. Em 1996, 200 indivíduos no total. E a espécie saiu de Critically Endangered, da UCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, para Endangered e depois Vulnerable, em 2001. Isso são categorias de ameaça, então a espécie saiu de uma categoria de criticamente ameaçada para ameaçada e depois vulnerável, quer dizer, uma categoria menor de ameaça. Você tem muitas espécies que passaram de critically endangered para extinta e você tem bem poucas que passaram daí para apenas vulnerável ou fora de perigo. Uma dessas foi o falcão de Maurício. E hoje em dia você tem uns 400 indivíduos e vocês podem, com toda razão, dizer que 400 indivíduos não é muito. Isso não garante de maneira nenhuma a segurança a longo prazo da espécie. Mas comparem com a situação que o falcão de Maurício chegou a ter. Apenas 6 indivíduos na face da Terra, vocês lembram? Dos quais apenas 4 na natureza, dos quais um único casal reprodutivo. E essa espécie foi salva. Nessa altura, eu acho que vocês já podem perceber a imensa admiração que eu tenho por um cara chamado Carl Jones. E depois de vários anos falando dessa história para os meus alunos de Biologia da Conservação, eu percebi que eu não fazia a menor ideia de qual era a cara do Carl Jones. Então, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada lá em Google Images, vocês entram lá com Carl Jones, Mauritius Kestrel, é bastante fácil de achar. E, bom, esse é o Carl Jones. Nada de muito especial, um cara magro, de cabelo preto, simples, mas esse cara pode botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir pensando: eu salvei uma espécie. Eu salvei uma espécie. Porque ele salvou o falcão de Maurício praticamente sozinho. Vocês conhecem alguma razão melhor para alguém pensar que sua vida tenha valido a pena? Eu não conheço muitas. Bom, o que nos mostra então essa história? Essa história mostra um apaixonado pelo bicho, usando toda a sua garra, toda a sua persistência, toda a sua criatividade, imaginação, enfim, todo o seu ser para alcançar o objetivo impossível que ele tanto queria. Mostra também a importância de se basear em boa ciência e seguir suas recomendações. O Jones, todo o tempo, trabalhou com base em boa ciência, em bom entendimento do que estava acontecendo e seguindo, então, as recomendações disso. Hoje em dia, que eu falo para vocês no meio de uma devastadora epidemia do Covid-19, cada vez mais essa é uma mensagem poderosamente atual e crucial.
para todos nós. Se basear em boa ciência e seguirem suas recomendações. Mas nós que estamos na luta pela conservação da biodiversidade, qualquer um que está nessa luta, sabe que essa é uma luta muito difícil. Sabe a situação muito ruim que está a biodiversidade hoje em dia. Esqueçam os discursos da moda, não sei o quê, mas o fato é que a situação, por qualquer indicador válido de número de espécies, de quantas espécies estão se extinguindo, de diminuição, redução de populações das espécies, das florestas vazias, da poluição, das mudanças climáticas, por qualquer indicador que vocês escolham, a situação da biodiversidade está se tornando cada vez mais crítica. E então eu me pergunto, será que nessa situação que nós estamos com a conservação, dá para ter alguma esperança? E um dia eu me peguei perguntando, e se fizesse essa pergunta para o Carl Jones? O que ele iria responder? E um belo dia eu descobri, fizeram essa pergunta para o Carl Jones. E vocês sabem o que ele respondeu? Carl Jones respondeu, If you can save the Mauritius Kestrel, you can save virtually anything. Se você pode salvar o falcão de Maurício, você pode salvar virtualmente qualquer coisa. Essas são belíssimas palavras para a gente pensar a respeito e, melhores ainda, para a gente agir inspirado por elas. Muito obrigado.